Senhoras e senhores, moças e rapazes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tech Hard, seu canal de tecnologia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre montagem de computador. A gente vai ter como base a plataforma X99, o famoso dragão chinês, né, queridinho dos gamers, pelo seu custo-benefício. E a gente vai falar um pouquinho sobre montagem, processador, memórias, como fazer para ligar cada coisinha na placa-mãe, como conectar a fonte, o gabinete, tudo certinho para não ter nenhum problema na hora da instalação e você poder curtir seus programas, curtir seus jogos da maneira tranquila. E fica aí no vídeo, já sabe, né? Já curte o vídeo para o YouTube entender que o conteúdo é bacana e mandar para outras pessoas também. E se for um conteúdo bom para te ajudar, manda para um conhecido, um colega seu que também está pensando em montar um computador e precisa saber dessa informação, viu? Vamos pro vídeo e valeu! Bom galera, a gente já está com todas as peças aqui, né? A gente tem aqui o cooler, que vai refrigerar o processador. A gente tem a fonte, que vai garantir toda a energia para o sistema e ela é um dos componentes mais importantes. Tem o processador, as memórias RAM, a placa de vídeo e o armazenamento. HD, um HD convencional, né? E um SSD NVMe. E aí a gente agora parte para a montagem e a gente parte agora para a montagem e aí eu vou mostrar direitinho como é que faz para poder fazer a montagem dele. Começando aqui, galera, a primeira peça que a gente instala é o processador. Na plataforma ele já, o socket funciona dessa maneira, né? Tem as travas e aí, se você observar nele, ele vai ter aqui, ó, esse buraquinho aqui, esse outro aqui, e embaixo ele tem mais dois buraquinhos também, que eles vão encaixar justamente aqui nessa plataforma, ó. Ele tem dois, um ganchinho aqui em cima, outro aqui e dois na parte de baixo. Para instalar é fácil, tem que tomar um pouco de cuidado nessa parte para não entortar os pinos do socket, se entortar é problema. Só colocar ele aqui, ver se encaixou nos pinos certinhos. Tá demorando, né? Mas ele encaixa. Eu tô tendo um cuidado extra porque ele já tá com a aplicação da pasta térmica, senão eu acabo por melar meu dedo. Na verdade eu tô colocando ele de cabeça para baixo. Até bom acontecer que aí vê. Ele na verdade encaixa assim. Você vê que mesmo tendo os pinos em cima e embaixo, ele não encaixa da maneira errada. Ele só vai encaixar da maneira correta. Aqui, ó. Os pinos de baixo encaixou, quando eu solto ele aqui, pronto. Ele já está encaixado, bem travadinho. Aí agora é só voltar o socket aqui, prender e prender aqui em cima. Prontinho. Um detalhe que eu esqueci de falar é que é sempre importante colocar a placa-mãe em cima de alguma superfície um pouco macia. Nesse caso pode ser a própria caixa que ela veio, para evitar de estragar algum componente aqui do fundo, essas pecinhas metálicas que tem. Evitar estragar algum componente nesse sentido. Bom, depois de ter instalado o processador, o próximo item que a gente instala seria o cooler. E aí eu vou instalar ele aqui rapidinho nessa base aqui. Eu não vou mostrar o passo a passo de como instalo ela, porque ele é um air cooler um pouquinho diferente. Geralmente ele não tem... Geralmente essas placas mãe eles vêm com a base, né? A base para o cooler, uma base universal. Mas essa daqui ele não, o cooler ele não aceita a base, ele veio com essa base própria dele. Eu não vou mostrar como é que instala para o vídeo não ficar tão longo, mas eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, um vídeo explicando como é que faz a instalação desse cooler. Tá, eu esqueci de explicar um detalhe importante, a aplicação da pasta térmica. Como vocês podem ver, ele já tem a pasta térmica aplicada aqui e como que foi o método de aplicação que eu usei. Geralmente o pessoal eles colocam uma gotinha e aí pegam uma espátula, com a ajuda de uma espátula, eles vão espalhando a pasta térmica por toda a superfície do processador, para quando o cooler vier encaixar em cima,
a ter uma transferência melhor, né? Ter uma área de transferência maior. Porém, o método que eu utilizei aqui foi colocar só um pinguinho de pasta, e aí com o pinguinho de pasta que eu coloquei, a própria pressão do cooler fez com que espalhasse em toda a superfície do processador, não necessitando então da espátulazinha para poder fazer para espalhar a pasta, né? Mas eu vou terminar de instalar ele aqui e eu volto. Outra coisa que eu tenho que fazer antes de instalar o cooler nessa placa aqui, né? O quê? O quê? Pô, cara! De novo, cara! No caso do meu cooler, ele é um cooler de torre, ele é um pouquinho maior assim, tá vendo? Eu preciso antes instalar o SSD NVMe, o armazenamento que fica aqui embaixo nessa região. Se eu colocar o meu cooler agora, eu não consigo instalar ele por conta do espaço. Então eu vou fazer a instalação dele aqui agora, por conta do socket, por conta do encaixe do NVMe esse aqui. E aí a instalação dele também é simples. Só coloca ele aqui. Antes você tira o parafuso. Aí agora você coloca o NVMe. É normal ele ficar assim para cima. E o que vai fazer a pressão agora para baixo e vai prender ele é o parafuso. Prontinho. NVMe instalado, armazenamento principal, né? O meu sistema operacional está nele. Agora eu vou fazer a instalação do cooler. R-Cooler instalado. Agora a gente só tem que ligar ele no conector. Que no caso da minha placa-mãe aqui, ele fica bem aqui, ó. Conector que dá para ver aqui o nome, ó. CPU Fan. Aqui em cima ele tem um outro conector aqui, que eu uso ele para uma outra fan que eu tenho no meu gabinete. Mas o CPU Fan eu ligo ele aqui. Pronto. CPU Cooler instalado. Próximo passo agora é fazer a instalação das memórias RAM. No meu caso, eu posso instalar elas depois, porque ele não atrapalha. Mas tem coolers de torre que as fãs são grandes ou são de torre dupla, que é bom você instalar primeiro as memórias RAM para poder depois instalar o cooler, porque senão pode atrapalhar. E no caso da instalação de memória RAM, é muito importante você se atentar na ativação do Dual Channel, da configuração dela. Por exemplo, cada placa ele vai ter uma especificação, mas a minha placa-mãe, para mim ter o Dual Channel, eu preciso instalar ela primeiro nesse slot e depois nesse slot daqui de fora, nos dois slots de fora. E aí é fácil. Você vê que a memória ela tem um dentezinho aqui e um desses espaços é menor do que o outro. Você vai procurar aqui na placa-mãe. Aqui você dá para perceber que ele tem a divisória aqui. E aí você encaixa. Abre ela primeiro aqui. E você procura encaixar. Aqui ela já não encaixa. É só virar a memória e é simples. Eu coloco ela aqui e aperto até ouvir um estralozinho. Normal. Do lado de cá também. Pronto. Memória instalada. Do outro lado, como eu tenho outro pente, é o mesmo procedimento. Procuro o dentinho dela, a falha do dentinho aqui na placa-mãe. E aí, mesma coisa. Coloco ela com cuidado. Quando eu vejo que ela está encaminhada no caminho certinho, aperto até ouvir o estralo nas duas pontas. Prontinho. Placa-mãe completamente pronta para ir para o gabinete. Instalação do processador, cooler, memórias e, no meu caso, o SSD NVMe, o armazenamento NVMe. Agora vamos partir para a instalação dela no gabinete. Um dos pontos de atenção que a gente tem que ter nesse tipo de gabinete que tem a lateral em vidro é o cuidado na remoção. É bom você colocar ele deitado assim de lado, tirar os parafusos e só depois você fazer a retirada do vidro. Por quê? Porque senão corre o risco do vidro escorregar de sua mão, cair no chão e fazer o quê? Quebrar, né?
Ele é um vidro temperado, mas pode ser que ele quebre quando ao cair no chão. Não é recomendado fazer o que eu estou fazendo, tirar com uma mão apenas, né? Colocar na outra superfície. Mas é só por questão aqui do vídeo para poder filmar e mostrar melhor para vocês. Esse gabinete aqui eu já instalei um RGB aqui, que ele é um gabinete de um inscrito aqui do canal. Vou mostrar aqui. Ali a fita. Na parte de cima aqui dá para ver um pouquinho mais da fita. Na frente nós temos 3 fãs, que já vem acompanhado com o gabinete, são fãs sem RGB, mas que já ajudam no fluxo de ar. E aqui são os cabos do painel frontal. A gente vai colocar ele em pé agora. É um gabinete levinho, vai mudar com a mão só. E a gente vai tirar outra tampa daqui do fundo, tirar outra tampa para poder fazer a instalação melhor e fazer o gerenciamento dos cabos. Com a mão sai mais complicado, mas a gente tenta e consegue. Não consegue não. É que eu já volto com ele desmontado. Prontinho, gabinete desmontado, tá aqui. E aí agora a gente deita ele novamente para poder fazer a instalação da placa-mãe. Lembrando que uma das primeiras coisas quando você faz, quando pega o gabinete, é fazer a instalação do espelho da placa-mãe. Já vi muita gente fazendo a instalação, inclusive eu já corri isso, depois que instalar toda a placa-mãe no gabinete, esqueceu de instalar o espelho. E aí tem que desmontar toda a configuração do gabinete para poder instalar o espelho e a placa-mãe. E agora eu vou pegar um espelho para mostrar para vocês. Bom, com o gabinete aqui em pé novamente, tem espaço para o espelho e aqui é muito fácil. Você só vai pegar o espelho, ver o lado certinho dele, né? Esse vai ser esse daqui. E procurar o lugarzinho dele aqui certinho e encaixar. Com a mão vai ser um pouquinho complicado, mas você procura aí o lugar e faz uma pressãozinha até ele dar um estralo. Ele vai estar encaixado. Aqui. Pronto. Fez a pressão, deu o estalo, já foi. O espelho da placa-mãe está instalado no lugar. Aí agora a gente vira ele novamente para fazer o restante da montagem. Uma coisa importante também de se atentar são esses pininhos aqui que vão segurar os parafusos da placa-mãe. E aí agora você só bate o espelho lá, né, da placa-mãe, vê certinho. Lá já bateu mais ou menos, e aí você vem e confirma só se os parafusos estão todos os buracos. Aqui, ó, por exemplo, aqui é um deles. Aqui não está ajeitado ainda. Aqui ajeitou, né? Mas aí agora eu vou procurar o restante dos parafusos e colocar eles tudo no devido lugar deles. Pronto, pessoal, instalação da placa-mãe feita, os parafusos no lugar, para olhar ali embaixo, aqui em cima, e aqui lá em cima tem, vai dar para ver direito, mas tem mais 2 instalados ali em cima e na outra ponta de cá. Bom, depois de instalado aqui, o próximo passo agora é instalar a fonte de alimentação, que nesse gabinete aqui ela vem na parte de baixo, mas em alguns gabinetes mais antigos a fonte vem na parte de cima. Não é o caso desse, é na parte de baixo. A gente vai fazer a instalação e volta agora. Bom, como vocês podem ver, a fonte já está aqui instalada, não tem muita complicação não. A gente só vai pegar ela aqui, encaixar ela por aqui pela lateral, né, no caso desse gabinete, para parafusar ela e fazer a organização dos cabos aqui e passar para frente os cabos que precisam ser ligados e conectados nos outros componentes da placa-mãe. Por exemplo, aqui a gente tem o 24 pinos que eu já conectei. Aqui em cima
Deixa eu virar aqui. Aqui em cima é o conector de 8 pinos. Não sei se vai dar para ver direito, mas já encaixa o cabo. E aqui embaixo eu passei o cabo da GPU. Uma coisa que a gente tem que se atentar e que eu acabei fazendo errado aqui é que eu passei esse cabo aqui, ó, CPU, tá vendo? Para ligar na GPU, e aí não pode, que a tensão deles é diferente. Então esse cabo vai lá para baixo, e esse aqui que é o cabo que eu estava tentando ligar lá, que é o PCIe, que é o cabo da placa de vídeo. A gente faz a troca de lugar. Esse cabo que é do CPU vai lá para cima para ser ligado na CPU. Terminando aqui, eu já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Bom pessoal, como não existe só um jeito de montar, né, o gabinete, eu tive alguns probleminhas aqui com encaixes de cabo e de coisas, então eu preferi tirar o CPU cooler, que é um pouquinho grande, né, então estava atrapalhando um pouco. É uma peça que dá para ser encaixada muito bem depois, certo? Não vai atrapalhar em nada o processo de instalação. Mas como vocês podem ver, está tudo instalado aqui, já coloquei o cabo do CPU, o 24 pinos, e aqui está o cabo da placa de vídeo, que é o PCIe. Os cabos do painel frontal que ficam aqui em cima, eu já dei um jeito de jogar todos eles aqui para trás, já estão todos aqui. E aqui agora o próximo passo é esse, fazer a instalação de todos os cabos do painel frontal direto na placa mãe. E aí pessoal, cabos do HDD, cabos do painel frontal instalado. Aqui a gente tem USB 3.0, USB 2.0, cabo de áudio, né, HD áudio, e aqui os LED, Power LED, Reset SW e Power SW, LED e HDD LED, que são justamente os cabos que vão fazer funcionar aqui, ó. Botão de Power, botão de Reset, dois USBs 2.0, um USB 3.0 e o áudio, microfone e fone de ouvido. Então a instalação, agora a gente parte para os finalmente, né? Neste caso aqui, deste gabinete, a gente tem as fãs. Então a gente ainda tem que resolver esses cabinhos aqui, arrumar os cabos aqui da placa mãe, da fonte, e fazer a instalação do HD, que a gente vai fazer agora. Voltando aqui com a montagem, galera, a gente já tem aqui o SSD mecânico, né, instalado. A gente colocou aqui um cabo SATA e um cabo para fornecer energia, e aqui tem um outro SATA de dados que passa lá pelo fundo e está ligado aqui na placa mãe. Próximo 24 pinos, 8 pinos. As conexões do painel frontal estão todas instaladas, e aqui a gente tem a última peça, né, que é o cabo da GPU da placa de vídeo. Por que eu deixo ela para instalar por último? Por conta da minha placa ser pequena. Quando eu for instalar ela aqui, ela vai atrapalharia eu colocar os cabos do painel frontal. Por isso mesmo que eu deixei ela para fazer a instalação por último. E aí na instalação dela, a gente tem que remover esse parafusozinho aqui, essa chapinha daqui de trás, né, no caso, remover esse parafuso e fazer a instalação dela nesses espaços aqui. Prontinho pessoal, placa de vídeo instalada, não tem nenhum mistério, a gente só retirou aqui do lado, né, chapinha de metal que ficava aqui, inclusive tem que colocar ela novamente aqui, pra não ficar feio, né, ficar uma estética boa. Mas agora é só fazer a conexão aqui. Eu vou ter que puxar um pouquinho mais o cabo que ficou apertado, fazer a conexão aqui e instalar o cooler, e vai estar pronto. E depois de instalado o cooler, finalizado. Placa de vídeo já conectada, cooler instalado, as conexões de energia ligadas lá, conexões do painel frontal também ligado, e aí está instalado o computador. Prontinho pessoal, simples e fácil. Agora é só colocar a tampa de vidro no lugar novamente e pronto. Eu vou fechar ele agora e vou fazer um takezinho dele para ver como é que ele fica ligado aí.
Tudo certo montado. Pessoal, agora é a hora da verdade. O computador aqui já com energia. Os cabos ali ligados. Cabo de energia lá. Fonte. Vamos ver o que dá agora. Luzinhas piscando. Deu. Dá pra ver que ali na placa de vídeo tem uma luz de LED acesa. Deu os bips. Teclado respondeu. Deu vídeo. Pronto. Computador funcionando. Ligado. Todo montado. Está ruim pra ver por causa da iluminação. Mas é isso aí. Computador montado. Agora é só curtir. Bom galera, e esse foi o vídeo de hoje. Se gostou já sabe, não esquece de curtir. Como eu falei, o YouTube ele sempre indica, ele manda esse vídeo para mais pessoas. E não esquece de compartilhar também com aquele seu amigo que está pensando em montar um computador. Enfim, compartilha com todo mundo aí, que é bom que ajuda o canal a crescer, viu? Forte abraço, espero que tenha contribuído aí para um pouquinho mais com o conhecimento de vocês. E até a próxima. Valeu. Não esquece de acessar os outros conteúdos aí que tá aí nos vídeos. Valeu, um abraço.